Olá, pessoal. Estou gravando essa aula para dar continuidade, então, ao nosso conteúdo de ecologia. Vou colocar para apresentar aqui na tela. Então, na aula passada, a gente falou sobre alguns conceitos básicos pertinentes à ecologia. A gente falou que a ecologia é o estudo da nossa casa, enquanto a economia é a maneira com que a gente administra a nossa casa. Hoje, então, a gente vai trabalhar sobre os ciclos biogeoquímicos e como eles estão associados aos serviços ecossistêmicos. Então, primeiro, o que é o ciclo biogeoquímico, né? Os ciclos biogeoquímicos nada mais é que a transferência de elementos químicos entre seres vivos e o ambiente, ou o meio ambiente. Então, aqui nós temos uma representação em que nós temos o ambiente fazendo trocas de elementos químicos com os seres vivos. Lembrando que os seres vivos são sistemas autopoéticos, ou máquinas autopoéticos, ou seja, eles possuem a capacidade de construir sua própria matéria-prima para o seu elemento celular, ou seja, ele constrói as substâncias que vão formar as células, as organelas, as suas moléculas replicadoras e assim por diante. Então, segundo Lavoisier, pertinente à lei da conservação de massas, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, os elementos químicos eles não somem assim do nada depois de uma transformação química. Eles estarão presentes em outra composição, em outra substância, ou em outro organismo vivo, ou em outro material inorgânico, como rochas, e assim por diante, tá? Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente começa com o ciclo da água. Ao todo, nós temos quatro ciclos principais, que é o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Existem alguns outros ciclos pertinentes, mas eles não são tão focos assim de vestibular e Enem. Mas a gente vai trabalhar, então, esses principais, ok? Então, o ciclo da água, né, ou o ciclo do o hidrológico, ele é a troca contínua de água entre a atmosfera, solo, águas superficiais, águas subterrâneas e os seres vivos. Uma observação: a influência direta, o ciclo da água, ele influencia diretamente nas condições climáticas do planeta. Então, só para a gente ter uma noção da distribuição de água que nós temos no planeta, 97,5% da água do planeta é água salgada e 2,5% de água do planeta é água doce. Desses 2,5% de água doce, 68,9% estão presentes em calotas polares e geleiras, 29,9% está em águas subterrâneas, 0,3% em rios e lagos e 0,9% em outros reservatórios. Ou seja, a gente tem um pouco mais aí de 1% da água do planeta disponível para se transformar em água potável. Hoje em dia, nós já temos algumas técnicas, né, de dessalinização da água, justamente para a gente aumentar esse potencial hídrico e abastecer a nossa superpopulação. Então, no ciclo da água, a gente pode destacar aqui que nós temos o ciclo pequeno e o ciclo grande da água. O ciclo pequeno, ele é o percurso da água que ocorre somente no ambiente, e o ciclo grande é o percurso da água que perpassa pelos seres vivos. Então, aqui nós temos uma imagem, né, representando o ciclo curto e o ciclo longo da água. No ciclo curto, vocês podem ver aqui que nós temos a água dos lagos e mares, né? Daí nós temos o processo de evaporação. Esse processo de evaporação, ele dá formato, então, para as nuvens. E as nuvens, então, elas formam água condensada e acabam despejando de volta no meio ambiente. Agora, quando a gente está considerando o ciclo dos seres vivos, a gente tem que considerar a transpiração e respiração de plantas e animais, que vão fazer com que essa água evapore, vá até as nuvens, e das nuvens, então, elas se condensam, formam as chuvas e, então, devolvem para o ambiente. Logo, em questão de transferência de água, a gente pode dar alguns conceitos básicos, como evaporação, evapotranspiração, precipitação, escoamento e infiltração. A evaporação onde o corpo d'água vai para a atmosfera, enquanto a evapotranspiração uh, vai dos corpos d'água, dos corpos dos seres vivos para a atmosfera. A precipitação, ela vai da atmosfera para os corpos de água, solo,
o escoamento vai da superfície do solo para os corpos de água e a infiltração da superfície do solo para os canais mais profundos do solo, ou seja, os canais subterrâneos. Bom, o ciclo do carbono, ele é importante porque o carbono ele é a constituição básica da matéria orgânica, ou seja, ele é produtor de glicídios, né, ou seja, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e vitaminas e assim por diante, que são componentes essenciais para a vida aqui na Terra. Lembrando que o carbono ele também é considerado o andaime da vida, porque eles formam ligações complexas e flexíveis, capazes de formar novas moléculas, como essas proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos e assim por diante. Então, o dióxido de carbono ele é a principal fonte de carbono para os seres vivos. Por quê? Porque através da fotossíntese ocorre a fixação do dióxido de carbono e esse dióxido de carbono, depois ele é liberado pelos processos de respiração, combustão e decomposição. Então, o dióxido de carbono que está presente na atmosfera, ele vai ser fixado de acordo com o processo de fotossíntese para a formação de moléculas orgânicas, como a glicose, que é C6, H12, O6, e a partir disso, os organismos aeróbicos, eles vão pegar e decompor essa glicose no processo de respiração e devolver esse dióxido de carbono para a nossa atmosfera novamente. E o mesmo acontece na combustão e na decomposição. Então, a emissão de gases poluentes, ou seja, gases do efeito estufa, né, ela está associada também com uma emissão com a queima de combustíveis fósseis, certo? E também desmatamento e assim por diante. Então, vamos verificar o porquê. Primeira coisa, o que é o efeito estufa? O efeito estufa ele é um processo natural que ocorre no nosso planeta. Entretanto, nós seres humanos acabamos, né, quando a gente emite esses gases poluentes, a gente acaba atenuando os efeitos o efeito do efeito estufa, né? Fica meio redundante, mas é isso mesmo. Então, o que acontece? Quando a gente emite esses gases poluentes para a atmosfera, a gente acaba bloqueando a entrada de alguns raios solares. E com isso, alguns raios que conseguem entrar para dentro da Terra, eles acabam esquentando, né, mais ainda a Terra, ali o solo e a nossa atmosfera, que a gente habita, né, na parte da biosfera, e esses gases aqui, eles acabam impedindo a saída deste calor. E com isso, forma tipo um efeito tampão, como se a gente estivesse numa panela de pressão e aquele vapor todo ali estivesse no meio. Então, o dióxido de carbono, ele é um desses gases do efeito estufa, né? Então, o seu acúmulo na atmosfera aumenta a retenção do calor, contribuindo para o aquecimento global. E o aquecimento global, consecutivamente, vai alterando as mudanças climáticas, porque vai provocar derretimento de geleiras, aumento nos níveis oceânicos, mudança nas correntes de massa de ar e assim por diante. Então, as causas antrópicas para a atenuação desse efeito estufa são as atividades industriais, a utilização de combustíveis fósseis, queimadas e desmatamentos das áreas florestais. A gente pode falar também de biocombustíveis, né? Lembrando que combustível é toda e qualquer substância que, reagindo com o oxigênio, consegue liberar aí monóxido ou dióxido de carbono, certo? Então, antes da liberação do dióxido de carbono na atmosfera, esse é absorvido através da fotossíntese. Logo, existem algumas substâncias, como óleos vegetais, o próprio metano, que é subproduto de puns de animais ruminantes, como vaca, boi e assim por diante, né? Eles podem ser utilizados aí como biocombustíveis. O ciclo do oxigênio é um ciclo complementar ao ciclo do carbono, né? Então, o oxigênio atmosférico, ele é liberado pela fotossíntese, né? Pela fotossíntese especialmente de algas diatomáceas. Lembrando que as plantas, ou seja, os vegetais, eles utilizam também oxigênio em seus processos metabólicos. Logo, eles até emitem oxigênio para a atmosfera, porém, eles utilizam esse mesmo oxigênio para os seus processos. Já as algas diatomáceas, elas utilizam bem menos esse oxigênio, né, algumas vezes nem tanto, e por isso que elas são consideradas grandes produtoras de oxigênio no nosso planeta. Então, o oxigênio, ele também está ligado, né, à produção da molécula de água,
Então, nós temos aí a fotossíntese envolvida nesse processo e a respiração aeróbica, lembrando que as taxas de oxigênio elas só passaram a aumentar na nossa atmosfera após o surgimento dos organismos fotossintéticos, né, que foi quando eles começaram a liberar o oxigênio na atmosfera e propiciou o surgimento de organismos mais complexos como os nossos seres humanos. Então, aqui nós temos uma representação de como o oxigênio está interligado, né, com os processos de respiração, fotossíntese e combustão. Então, a fotossíntese, ela vai liberar o oxigênio para a atmosfera, enquanto os organismos, né, aeróbicos, eles vão receber ou inalar esse oxigênio para dentro dos seus corpos. Os organismos aeróbicos, como os animais, eles liberam depois o dióxido de carbono em troca do oxigênio. É uma troca que eles fazem com o ambiente. E o processo de combustão aqui, ele também vai estar liberando o oxigênio, né? Vai estar liberando oxigênio, não. Ele vai estar reagindo, o dióxido de carbono vai estar reagindo com o oxigênio para gerar energia. Ou seja, quebrar ligações químicas para gerar essa energia. Bom, o oxigênio ele é o receptor final de íons de hidrogênio na respiração celular e ele é liberado a partir da fotólise da água na fotossíntese. Então, aqui nós temos um esquema da equação química geral da cadeia respiratória na respiração celular, e é onde a gente consegue perceber aqui que nós temos o oxigênio envolvido e essa liberação do oxigênio no formato de água. A mesma coisa ocorre aqui na fotólise, onde a água ela é quebrada e ela libera também o oxigênio na nossa atmosfera. Então, agora a gente vai para o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio ele é a constituição básica dos aminoácidos, que os aminoácidos são moléculas monométricas que formam as proteínas, ou seja, são os tijolos que constroem proteínas, e também são bases das bases nitrogenadas, dos nucleotídeos, né, que estão presentes ali no DNA e RNA do nosso material hereditário. O nitrogênio ele constitui 78% da nossa atmosfera. Ele está presente em plantas e animais e não são utilizados diretamente o oxigênio da atmosfera, eles precisam assimilar esse nitrogênio da atmosfera para conseguir utilizar. E, por isso, o ciclo do nitrogênio ele começa com reações de fixação e transformação do nitrogênio que são realizadas por bactérias presentes no nosso solo. Então, aqui nós temos algumas etapas, né, de fixação do nitrogênio. Então, nós temos aqui o nitrogênio atmosférico sendo transformado em amônia. Depois que ele é transformado em amônia, ele pode ser assimilado, ele vai ser convertido em nitrito, em nitrato, para depois ser assimilado pelas plantas e, através da alimentação das plantas, da nutrição das plantas, os animais vão pegar e conseguir, então, assimilar esse nitrogênio na sua constituição biológica. Então, aqui nós temos um esqueminha, né, mostrando como é que esse nitrogênio ele está associado com as bactérias. Então, o Rhizobium, ele é a bactéria associada, então, aí com a transformação do nitrogênio gasoso em amônia. Depois, o Nitrosomas está associado à transformação da amônia em nitrito. O Nitrobacter, ele está associado da transformação do nitrito em nitrato. E depois, ali na desnitrificação, que eu transformo o nitrato em nitrogênio gasoso de novo, ele está associado aos pseudomas, né? Então, todo esse processo aqui de decomposição do amônio, ele se chama, então, de nitrificação. Algumas bactérias possuem certas preferências, né, para se associar com algumas plantas para conseguir essa assimilação do nitrogênio atmosférico, que eles associam por reação mutualística de suas raízes, né? Então, o cultivo de leguminosas repõe o nitrogênio no solo, ou seja, a adubação verde, porque essas bactérias nitrogenadas, né, elas preferem essas plantas leguminosas para se associar, e daí com isso a gente tem, então, um depósito de nitrogênio a partir do plantio dessas culturas aí. Então, qual o processo de obtenção de amônia, né? A primeira síntese de amônia realizada em laboratório, né, ou a síntese de Haber-Bosch. Então, nós temos aqui uma reação, onde nós temos o gás nitrogênio
3 mols de gás hidrogênio, formando então aqui 2 mols de amônia mais energia. Então, em laboratório, a amônia é produzida em temperatura de 450 graus Celsius e em pressão de 200 atmosferas. O processo foi desenvolvido no laboratório por Fritz Haber em 1808 e industrialmente por Carl Bosch em 1912 a 1913. Produzido na escola industrial pela Alemanha, em escala industrial pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, ele era componente de explosivos, TNT, por exemplo, né? E atualmente é utilizado na produção de fertilizantes para a agricultura. Então, aqui eu trouxe para você, gente, um relatório acadêmico, né, sobre os efeitos antrópicos nos ciclos biogeoquímicos da água, carbono e nitrogênio e suas implicações nos serviços ecossistêmicos. Aqui, a partir de agora, a gente vai fazer uma análise de fluxograma, certo? Então, relembrando, por que a água ela é tão importante? Então, ela tem alta capacidade de absorver e reter calor, ela é fundamental no metabolismo dos seres vivos porque dissolve compostos e reage para formar moléculas complexas. Ela tem alta tensão superficial, ou seja, movimentação e retenção de água em pequenos poros, e também ela faz a solidificação, ou seja, a molécula se expande ao congelar. Ao contrário, o gelo afundaria e congelaria reservatórios de água líquida de baixo para cima. Isso modificaria drasticamente os ecossistemas, ou seja, as células vivas se romperia com contração da água congelada. Então, aqui onde está localizada a água, né, e qual a quantidade, tempo de residência nos reservatórios da biosfera. Então, aqui nós temos oceanos com um percentual de 77,2%, né, e está aí um tempo de residências estimado em milhares de anos. Nós temos as geleiras e calotas polares, que correspondem a 21,5%, que está em dezenas de milhares de anos. A água subterrânea, 0,31%, que é em centenas de milhares de anos. Os lagos de água doce, 0,0009%, que é em dezenas de anos. A atmosfera, em tempo estimado, né, 9 dias, e os rios e lagos em 2 semanas, mais ou menos. Então, isso quer dizer que nossa água potável, ela é recente, né, em termos de tempo geológico. Então, como o ser humano afeta o ciclo da água? Então, nós precisamos ver a avaliação das atividades agrícolas, ou seja, usar análise energética, os diagramas sistêmicos, né, que são os fluxogramas que a gente viu na aula anterior, e a gente vê a interferência antes das interferências humanas e pós-interferências humanas. Então, o impacto é a diferença entre essas duas etapas. Então, começando com o ciclo hidrológico anterior aos impactos, nós temos aqui os processos naturais pertinentes, né? Aqui nós temos um fluxograma mostrando a nossa atmosfera, o ecossistema aquático e o ecossistema terrestre. Aqui nós temos o mecanismo de entrada de energia, que é o calor interno da Terra, a gravitação lunar e a energia solar, que estão envolvidas nesse processo, né? E daí nós temos aqui o primeiro passo, a formação das nuvens, né? Depois nós temos o aquecimento e circulação das nuvens, ou seja, surgimento das massas de ar. Depois nós temos a precipitação da chuva e a formação ali dos oceanos e correntes marítimas. Depois nós temos a reflexão solar das nuvens e ali o albedo, né? O albedo nada mais é que um nível de reflexão de energia que entra na Terra, ou seja, quando a energia solar está entrando na Terra, nós temos essa camada atmosférica com gotículas de água. Logo, essas gotículas de água elas podem formar um prisma, podem formar uma reflexão e vão gerar essa reflexão para o espaço. Logo, isso é chamado de albedo. Depois nós temos a evaporação do oceano para a formação de nuvens novamente. Depois o congelamento da água para a formação das geleiras. A interceptação da chuva, ou seja, a infiltração da água nos solos, né? Depois a evaporação da água do solo. Nós temos o escoamento superficial, onde as águas vão pegar e ir para as profundezas mais subterrâneas do solo, né? Reservatórios subterrâneos. Depois nós temos aqui o escoamento de base, que normalmente são aqueles escoamentos um pouco abaixo do solo e que vão infiltrar ali nos lençóis freáticos. Depois a transpiração vegetal, que também contribui ali na formação das nuvens e massa de ar. E depois a reflexão das próprias geleiras, né, que formam o albedo. E depois o derretimento do gelo, né,
o efeito das marés em zonas costeiras, e agora a gente vai ver a questão do impacto, como é que funciona, né? Então, se vocês pararem para analisar aqui, a gente já tem a agroindústria, os sistemas urbanos, que estão impactando, né? A agroindústria, então, impacta o solo, nessa parte aqui. Aqui a gente está mostrando a antroposfera, ou seja, a atmosfera humana, né? Então, a indústria ela está impactando diretamente, gerando efluentes líquidos. Nós temos aqui os rios, lagos e brejos que acabam recebendo esses efluentes líquidos da atividade agroindustrial, que acabam, então, infectando a nossa água. Então, nós temos escoamento superficial, aumento do fluxo e poluição dos corpos hídricos, que está em vermelho ali, né? Nós temos a captação da água dos rios para o uso em atividades agrícolas, industriais e domésticas, que acabam, então, diminuindo o potencial hídrico da região. Nós temos a captação de água em aquíferos para uso agrícolas e industriais, que também acaba impactando esses sistemas de águas. A liberação de efluentes líquidos sem tratamento em corpos hídricos, que acontece muito, principalmente aqui na região litorânea, onde não tem saneamento básico adequado para toda a população. E confinamento de água nos rios reservatórios, barragens e represas, né? Que a gente acaba afetando, então, o curso hídrico e reconfigurando o ecossistema local. Daí aqui nós temos os impactos humanos, os principais impactos humanos no ciclo global, né? Então, o aumento de runoff, ou seja, a mudança do uso da terra. Nós temos a diminuição da disponibilidade de águas em rios e aquíferos devido ao consumo agrícola, industrial e doméstico. A poluição da água dos rios e aquíferos por efluentes agrícolas, industriais e domésticos e o confinamento da água em represas e barragens. Então, o aumento de runoff está associado ao escoamento superficial, então, né, na formação de estradas rurais e florestas, culturas agrícolas e convencionais, ou seja, a compactação do solo, máquinas de grande porte acabam compactando esse solo e acabam impedindo esse escoamento superficial e a perda de proteção na cobertura vegetal, que ajuda, então, nessa filtração e obtenção de nutrientes. Então, aqui nós temos os serviços ecossistêmicos, com categorias de serviço de suporte, serviço de regulação, serviço cultural, em que vai estar sendo afetado de acordo, então, com esse aumento aí no escoamento superficial, no caso, o ciclo de runoff. Então, nós temos aqui de suporte, a gente vai afetar a formação do solo, a ciclagem de nutrientes, a produção primária, né, que está associada à fotossíntese, ou seres produtores, né? No abastecimento, a gente vai afetar ali a disponibilidade de água doce. Nos serviços de regulação, a gente vai afetar a regulação da água, o controle da erosão do solo, a purificação da água e tratamento de resíduos vai se tornar mais caro devido a essa poluição, né? E dos serviços culturais, a gente acaba afetando os valores estéticos da região e acaba, então, impedindo o crescimento econômico atrelado à recreação e ecoturismo, ou turismo sustentável, como trilha, rapel, canionismo, escalada, enfim, surf e assim por diante. Então, o uso não renovável da água em aquíferos, né? Aqui a gente tem alguns dados, são dados antigos, mas são dados pertinentes a serem explorados e atualizados, inclusive por vocês, caso vocês queiram, né? Então, nós temos aqui o consumo da água, que está diretamente atrelado à irrigação das culturas e perfuração de poços e usos excessivos da água subterrânea. Então, para vocês terem uma noção, né? Nós gastamos aí cerca de 1.000 litros, né, de água para produzir 1 litro de leite, cerca de 720 litros de água para produzir uma garrafa de vinho, 4.500 litros de água para produzir 300 gramas de bife, ou seja, de carne, né, por causa do consumo excessivo de água que esses organismos ruminantes necessitam. E para a gente ter um pedaço de queijo de 500 gramas, a gente consome cerca de 2,5 de 2.500 litros de água. Então, aqui nós temos os impactos humanos, né, no uso não renovável da água. Então, a gente afeta aqui a produção primária, a água doce, né, os alimentos e fibras, a regulação da água, o controle de doenças e as relações sociais acabam sendo afetadas também pelo uso não renovável da água, né? Então,
A poluição dos aquíferos, da água de rios e aquíferos, né? Ah, nós temos efluentes agrícolas, industriais, como já tinha sido falado anteriormente, então são associados a fezes e urinas humanas e de animais, o uso de fertilizantes e agrotóxicos no campo e efluentes da agroindústria. E nós temos aqui, então, a questão da poluição da água, como é que ela afeta nos serviços ecossistêmicos, né? Então, ela afeta nos serviços de suporte à ciclagem, né, dos nutrientes, nos serviços de abastecimento, ela afeta a água doce, alimentos e fibras, nos serviços de regulação, o controle de doenças humanas, o controle biológico, a purificação da água e tratamento de resíduos, e lá nos serviços culturais, a recreação e ecoturismo e relações sociais. Então, a água, né, em confinamento, né, quando a gente está falando de barragens ou uso agrícola, ela cerca de 50% da água que escoa em rios é interceptada em represas e barragens, ou seja, na agricultura, hidrelétricas e cidades, né? Então, esse confinamento da água, né, ele vem aumentando o fluxo interceptado e o fluxo de estocagem, o que acaba, então, diminuindo ou alterando a dinâmica ecossistêmica, né? Então, esse confinamento da água, ele vai afetar a nossa produção primária, ele vai afetar a disponibilidade de água doce e alimentos de fibras, e também a regulação da água, o controle biológico, né, por causa, em relação às doenças, os valores estéticos, a recreação, o ecoturismo e as relações sociais. Vamos falar agora um pouco sobre os impactos do ciclo do carbono. Então, lembrando por que o carbono é importante, porque ele é a base da construção de moléculas orgânicas, então ele dá vida, né? Ele constrói as membranas plasmáticas, DNA, tecidos, etc. Ele faz o estoque de energia em formato de açúcares, lipídios, proteínas, petróleo, carvão, gás, etc. E ele também regula o clima junto com ali o nosso metano, né? Então, quanto mais metano, dióxido de carbono a gente emitir na atmosfera, né, maior vai ser a retenção do nosso calor. Então, o efeito estufa, ele é importante para a manutenção da temperatura e aquecimento da biosfera, mas nós, seres humanos, emitindo esses gases poluentes, a gente acaba, então, atenuando a ação do efeito estufa e acaba afetando o nosso clima, né? Então, aqui nós temos o forçamento radioativo de carbono, né? Uh, aqui na tabelinha, né? Então, como a gente está fazendo isso, né? O, naturalmente, o carbono ele pode ser afetado pela radiação solar e nós, seres humanos, a gente está conseguindo fazer essa alteração, né? Radioativa do carbono através das nossas atividades industriais e antropológicas gerais. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, os sedimentos marinhos e de rochas sedimentares, nós temos aí a produção de carbono em formato de petróleo, né, que são resquícios de matéria orgânica morta depois de muito tempo. Né. Nós temos aqui o carbono também presente em águas profundas. Nós temos aqui a formação do carvão, petróleo, gás natural, né. Nós temos o carbono orgânico dissolvido, né, em mares, oceanos e corpos de águas gerais. Temos o carbono associado aos solos e matéria orgânica. Temos carbono na nossa atmosfera. Temos carbono na nossa vegetação e no sedimento superficial. Como o ser humano afeta o ciclo do carbono? Então, ele afeta o ciclo do carbono eliminando os estoques através, então, porque as florestas elas são nosso estoque de carbono. Então, no momento que a gente está eliminando essas florestas, a gente está eliminando nossos estoques de carbono. Então, a mudança no uso da terra, que está diretamente associado com o desflorestamento, e também o consumo de combustíveis fósseis, porque a gente acaba liberando uma quantidade a mais de dióxido de carbono na atmosfera, a mais do que os organismos fotossintetizantes conseguem assimilar e daí deixar um equilíbrio entre oxigênio, carbono e metano na nossa atmosfera. Então, a gente está liberando muito mais. Então, aqui nós temos alguns processos importantes associados à ecologia, ao ciclo biogeoquímico do carbono. Nós temos aqui, em primeiro lugar, a fotossíntese, que está aqui diretamente associada com as algas e fitoplânctons que ocorrem no nosso ecossistema aquático. Depois, o efeito estufa radioativo, né, que está associado aqui à nossa elevação da temperatura.
Depois nós temos a formação de ácido carbônico, que está atrelado a algumas atividades tanto de naturais, né, de intemperismo rochoso, quanto industriais, né, associação de moléculas de água com esses gases associados aí a ácidos liberados por fábricas. Depois a precipitação da chuva, né, a reação de fotooxidação, ou seja, quando eu tenho ali a luminosidade solar e também, né, a oxidação, ou seja, o oxigênio participando junto ali da reação, a formação do exoesqueleto, né, de cálcio, né, em animais, principalmente os artrópodes. Nós temos o sorgimento, ou seja, sedimentos de carbonatos, que são algumas formações rochosas. Nós temos também a respiração, que está associada ao dióxido de carbono, porque a respiração ela libera o dióxido de carbono. Nós temos o transporte fluvial de carbono orgânico, né, que está associado ao carbono, né, indo para o nosso solo. Então, a oxidação de metano no solo, ou seja, as bactérias metanotróficas, que elas fazem essa assimilação do carbono para o solo. Depois, a decomposição do carbono orgânico, né, por organismos decompositores. O intemperismo de rochas, silicatos e carbonatos, como eu havia falado anteriormente ali, que ocorreria em um outro processo também. Incêndios naturais da vegetação acaba liberando carbono na nossa atmosfera. A emissão de carbono em solos inundados, ou seja, aeróbicos, anaeróbicos que não têm o oxigênio, logo não tem o processo de oxidação para quebrar esse carbono. E alguns processos aqui modificados, né, ou seja, alterados pelo homem. Então, primeiro, a decomposição de resíduos da economia, ou seja, o acúmulo de lixos, né, em locais inadequados. Depois, nós temos a decomposição da matéria orgânica no solo, né, quando o solo está diretamente exposto a essa matéria orgânica, às vezes com toxinas de produtos industriais ou até mesmo de produtos cirúrgicos. A respiração e emissão de dióxido de carbono da economia, que está associada, então, à emissão de gases poluentes. Daí nós temos aqui a queima de resíduos agrícolas, no caso a palha da cana. Nós temos a queima de carbono em combustíveis fósseis, que já foi bem debatido anteriormente. Depois, a mudança no uso da terra, né, no caso, eliminar a vegetação nativa para plantio de vegetações exóticas, né, como a soja, se não me engano, ela é exótica. Agora tem só a soja. O soja, o café também, e assim por diante. O aumento do forçamento radioativo e da temperatura atmosférica, ou seja, está associado diretamente ao nosso efeito estufa, né? Então, o impacto do carbono nas mudanças globais. Nós temos a primeira mudança no uso da terra e a decomposição da matéria orgânica no solo, no caso com a emissão de dióxido de carbono e metano, o consumo de combustíveis fósseis e a decomposição de resíduos na economia humana. Então, a emissão ali de novo de dióxido de carbono e o metano. Principal implicação, elevação da temperatura média global. Então, a mudança do uso do solo e a perda da matéria orgânica do solo. Então, no momento que a gente está eliminando o carbono da vegetação para a implantação de pastagens, plantações, sistemas urbanos, a gente acaba eliminando a nossa matéria orgânica do solo, consecutivamente no solo vai ficando pobre em nutrientes e cada vez mais será mais complicado de conseguir manter as produções agrícolas, sem o uso de agrotóxicos ou sem o uso de fertilizantes, e que às vezes são nocivos para a saúde humana. Então, aqui nós temos um mapa sobre os biomas mundiais que a gente vai estudar no nosso próximo conteúdo. Então, aqui nós temos as florestas tropicais, as florestas temperadas, nós temos a floresta boreal, a savana, nós temos aqui as pradarias, tundras e os desertos. Aqui cada um representado por uma coloração diferente, e aqui a gente pode ver, então, os processos de desflorestamento geral, né, para a ocupação das pastagens, nesses biomas mundiais. Então, os serviços ecossistêmicos que acabam sendo impactados pelo carbono, então a gente vai avaliar primeiro a eliminação do estoque de carbono em ecossistemas terrestres. Então, aqui nós temos que ele afeta praticamente todos os serviços ecossistêmicos quando eu estou fazendo o desmatamento. Então, afeta a formação do solo, a ciclagem de nutrientes, a produção de primária,
O serviço de abastecimento vai afetar, então, a disponibilidade de água doce, porque as florestas ajudam a reter água em corpos, né, de água doce, no caso, né, em lagos, lagoas e assim por diante. Alimentos e fibras, recursos genéticos, combustível, recursos ornamentais, produtos químicos, medicamentos naturais e produtos farmacêuticos, ou seja, quando a gente vai desmatando sem conhecer a nossa biodiversidade, automaticamente a gente está eliminando a possibilidade de conhecer novas moléculas capazes de serem utilizadas em tratamentos para doenças que ainda não possuem medicamentos ou tratamentos adequados, como câncer, a AIDS, ou até mesmo mal de Alzheimer, né? Então, hoje em dia, nós temos até alguns tipos de tratamento controláveis para esse tipo de doença, mas não tratamentos curáveis para esses tipos de doenças. Depois nós temos aqui os serviços de regulação, no caso a regulação climática, a regulação da água, o controle de doenças humanas, o controle biológico, o controle de erosão do solo, a purificação da água e tratamento de resíduos, a manutenção da qualidade do ar, a proteção contra as ondas e tempestades, a polinização, que é um serviço importantíssimo para a obtenção de frutas, principalmente, né? Depois nós temos aqui os serviços culturais, que estão, né, a eliminação do estoque de carbono acaba afetando todos eles, no caso, valores estéticos, espirituais, educacionais, a herança cultural, a recreação, o ecoturismo, as relações sociais, o sentido de pertencer a um lugar, a inspiração e os sistemas de informação. Então, isso tudo acaba afetando, né, o desflorestamento acaba afetando e muito a nossa convivência, nosso habitat e até mesmo a nossa antroposfera. Então, a liberação de estoques fósseis acabam aí atenuando o que essa charge mostra para nós, onde se alguns seres terrestres, uma civilização inteligente vir visitar a gente, aí eles vão perceber que a gente está se autodestruindo ao destruir nossa casa, o nosso planeta. Então, o consumo de combustíveis fósseis, ele acaba afetando a nossa ciclagem de nutrientes, a produção primária, os alimentos e as fibras, os combustíveis, os próprios combustíveis, né, acabam sendo afetados ali, porque uma hora vai acabar, porque são combustíveis não renováveis. Os serviços de regulação, no caso a regulação climática, a manutenção da qualidade do ar, os serviços culturais estão associados aos serviços educacionais, né, principalmente ali, né, e serviços das relações sociais. Então, tanto na educação quanto na sociedade, essa emissão de dióxido de carbono acaba gerando impacto negativo aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio, né? Lembrando qual a importância do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, ele traz cerca de 76% dele da composição da atmosfera. Então, os compostos de nitrogênio fundamentais para a vida são os aminoácidos, as proteínas em geral, tecidos musculares, hormônios, DNA e etc. São macronutrientes essenciais para os seres vivos e estão associados ao aquecimento global com ênfase ali no carbono e dióxido, no carbono, né, no ciclo do carbono, no caso de dióxido de carbono e metano. O N2, ou óxido nitroso, ele é o gás do efeito estufa, ou seja, molécula com 296 vezes mais, né, digamos assim, retenção do que o dióxido de carbono. Então, contaminação da água, eutrofização, chuva ácida, formação do ozônio e na troposfera fertilizantes humanos. Então, ele está associado a tudo isso aí, né, em relação ao nosso nitrogênio. Então, aqui nós temos um gráfico geral do forçamento radioativo, que está associado, então, ao nosso efeito estufa, né? Então, estoques de nitrogênio, onde a gente tem nitrogênio aqui na biomassa terrestre, nós temos na atmosfera terrestre, nós temos, então, na biomassa marinha, nos sedimentos, no solo. E qual é o impacto do ser humano, né? Como é que ele afeta o ciclo do nitrogênio? Primeiro, a fixação industrial de nitrogênio, ou seja, o uso de fertilizantes, e segundo, a queima da matéria orgânica. Então, aqui nós temos alguns processos em relação ao ciclo do nitrogênio, né? Então, nós temos o primeiro processo, que é a fixação biológica do nitrogênio, através daquelas bactérias nitrificantes. Depois, ali, a nitrificação como um todo, que é a decomposição do amônio em nitrito e nitrato.
Depois, a decomposição, né? O próprio processo de decomposição acaba liberando o nitrogênio de volta na atmosfera. A desnitrificação. Depois, nós temos ali o forçamento radioativo, né? Que está atrelado à formação da camada de ozônio e também atrelado ao nosso efeito estufa. A fotólise do nitrato, do N2O para N2. Então, eu quebro essa molécula de N2O e formo N2 e oxigênio, que vai ficar disponível ali para a formação do camada de ozônio. Lembrando que a camada de ozônio, ela é formada por O3, ou seja, 3 moléculas de oxigênio. Naturalmente, nós já temos disponíveis, através, então, da liberação ali dos processos fotossintéticos, o O2, o oxigênio O2. Logo, quando eu tenho essa quebra, essa fotólise volta aqui, deixa eu só lembrar o nome, do óxido nitroso, quando eu tenho essa quebra do óxido nitroso, que é o N2O, eu tenho então ali o nitrogênio, o nitrogênio gasoso disponível, que vai se acumular na atmosfera, e um oxigênio sobrando. Esse um oxigênio que está sobrando, ele vai se assimilar de acordo com, né, o forçamento radiativo, ou seja, da luz solar, ele vai forçar a ser quebrado e ser ligado junto com as moléculas de oxigênio disponível ali na atmosfera, formando uma trinca de oxigênio, 3 oxigênios para formar a nossa camada de ozônio. Então, a fotooxidação da amônia, né, então, onde a amônia ela é quebrada através da, da radiação solar. A decomposição atmosférica de nitrogênio radioativo, né, então a própria atmosfera ela acaba decompondo o nitrogênio devido aos raios solares. Depois a neutralização, que é um processo de equilíbrio mais químico entre o ambiente e os seres vivos. Depois ali nós temos o runoff, né, que é o uso de ocupação na terra, ou a liviação de nitratos, liviação de, liciviação de nitratos, desculpa. Depois a volatilização da amônia, né, então a amônia ela vai se transformar em volátil, ela pode se transformar do seu estado meio aquoso para o estado gasoso e assim por diante. Temos então os incêndios naturais, que estão associados também aí, né, ao ciclo do nitrogênio. E agora vamos dar uma olhada aqui como ocorre tudo isso, né, os processos modificados. Então, primeiro, a fixação industrial acaba afetando esse ciclo. Depois, a livixação ou runoff, ou seja, a ocupação do solo, acaba afetando, né, o equilíbrio do solo em relação do oxigênio. A queima da biomassa acaba aumentando a disponibilidade, então, desses gases poluentes, né? Depois, a queima de combustíveis fósseis, que também está associada ali, né, com o equilíbrio atmosférico, lembrando que a propriedade dos gases é a expansão e retração, logo, se eu estou acumulando um tipo de gás na atmosfera, o outro automaticamente ele vai se retrair. Então, na decomposição atmosférica de nitrogênio, a gente acaba afetando, né, devido a esse equilíbrio de gases. Então, de novo, os principais impactos estão relacionados à fertilização artificial, à queima da biomassa e combustíveis fósseis, e a implicação, né, é a contaminação da água, do solo e elevação da temperatura média global. Então, a fixação do nitrogênio, nós podemos citar aqui, né, o Fritz Haber, vencedor do Prêmio Nobel em Química em 1918, ele fez a síntese da amônia pela primeira vez a partir do nitrogênio e nitrato, que a gente já tinha visto ali nos slides anteriores. E Carl Bosch, vencedor do Prêmio Nobel de Química em 1931, ele fez, então, essa síntese de amônia em escala industrial. Lembrando que o nitrogênio, antes, eles eram utilizados ali na Primeira Guerra Mundial, para a fabricação de bombas e hoje é utilizado para a fabricação de fertilizantes. Então, aqui nós temos a reação ou processo, né, de Haber-Bosch, que eu tenho 3 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de nitrogênio para formar, então, 2 mols de amônia. Então, são catalisadores, temperaturas e pressões elevadas para a formação disso. Então, o impacto humano, né, a adição de 150 toneladas de nitrogênio duplicam o oxigênio radioativos. Então, aqui nós temos, né,
eu estou duplicando esse oxigênio radioativo, né? A fixação industrial do nitrogênio acaba, então, afetando o ciclo natural do nitrogênio, como mostra aqui. Ó, aqui eu tenho atividade industrial, né? E que acaba aqui sendo barrada, né? Os gases de nitrogênio naturais, que acabam sendo, né? Elas acabam afetando porque elas ou se misturam ou acabam sendo barradas e acabam voltando ali no solo. Então, a contaminação da água, mudança na composição e pH, afetando os recifes de coral em larga escala, impactando então o ciclo do carbono e também na formação da chuva ácida. Ele está envolvido com a formação da chuva ácida. Então, aqui o runoff e a lixiviação, né, de nitrogênio, então ele está associado à contaminação da água subterrânea com os nitratos, né, como vocês podem ver aqui no mapinha, que está associado então à eutrofização, à proliferação de bactérias que consomem oxigênio, ou seja, morte do ecossistema aquático. Então, no momento em que eu tenho essas bactérias que acabam consumindo oxigênio em taxas elevadíssimas, eu diminuo a disponibilidade de oxigênio para os outros organismos aeróbicos. Logo, se esse processo continuar, esse desequilíbrio continuar, boa parte da vida marinha pode ser extinta. Então, impactos, né, nos serviços ecossistêmicos. Nós temos aqui, então, a fixação industrial do nitrogênio, ela acaba impactando na ciclagem de nutrientes, na produção primária, no serviço de abastecimento, água doce, alimentos e combustível, no serviço de regulação, na regulação climática, controle de doenças humanas, controle biológico, purificação de água e tratamento de resíduos, manutenção da qualidade de ar e proteção contra ondas e tempestades. E daí, nos serviços culturais, está associado, então, à recreação e ao turismo. Então, a queima de biomassa e combustíveis fósseis, ou seja, a emissão de NOx, né, que são os gases tóxicos aos seres humanos, ou seja, a formação de chuva ácida, né. Nós temos ali a formação do ozônio em baixas altitudes, né, o ozônio ele acaba com essa reação aqui com óxido nitroso, né, ele acaba reagindo e formando, então, o oxigênio livre, que eu tinha falado anteriormente, e acaba, então, formando a camada de ozônio em baixas altitudes, então, que acaba não protegendo tanto assim contra os raios ultravioletas, que são nocivos. Então, alguns compostos, né, com maior NOx, ele acaba formando ali compostos orgânicos voláteis, ou seja, que podem mudar a sua estrutura física, né, de líquido para gasoso, gasoso para líquido, assim, dependendo da temperatura que estiver. Então, o ozônio degrada a qualidade do ar em certos, degrada a qualidade do ar em centros urbanos e pode prejudicar o crescimento de culturas agrícolas na zona rural. Então, se eu tiver a formação de ozônio em baixas altitudes, eu posso gerar um impacto, inclusive, para as produções agrícolas. Então, aqui nós temos a desnitrificação, ou seja, o óxido nitroso, né, molécula do efeito estufa, 296 vezes mais potente do que o dióxido de carbono, terceiro gás em contribuição para o efeito estufa. Então, o tempo de residência médio na atmosfera é 120 anos, atinge as elevadas altitudes da estratosfera, ou seja, aproximadamente 500 quilômetros de altitude, e contribui para a destruição da camada de ozônio. Então, a queimada de nitrogênio em biomassa de combustíveis, em biomassa e combustíveis fósseis, acaba, então, afetando a formação do solo, ciclagem de nutrientes, produção primária, combustíveis, regulação climática, controle de doenças humanas, manutenção da qualidade do ar e recreação e ecoturismo. E com isso a gente acaba, então, nossa aula sobre os ciclos biogeoquímicos, galera. Qualquer coisa, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, né? Sabe que eu estou sempre aí para atender vocês. Nosso próximo videozinho vai ser, então, sobre a nossa avaliação, que vocês precisam fazer para mim, que é uma avaliação integrada entre práticas laboratoriais e biologia, certo? E daí, depois que eu gravar essa parte aí para vocês, eu vou ter mais só duas gravações para encerrar o semestre, que é sobre biogeografia e depois ali sobre um resumão geral do nosso semestre para preparar vocês para a nossa avaliação 3, que será uma prova semestral, ok? Pessoal, então é isso aí. Até a próxima.